Pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar nessa aula falando sobre a ordem, a nova ordem mundial, né? Nós falamos especificamente na aula anterior sobre a ordem política, falamos da velha ordem bipolar, mostramos que ela foi marcada pela disputa entre o capitalismo e o socialismo, em uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Onde esses países criaram organizações militares, políticas com o objetivo de atrair países aliados, tá? Então, essa nova ordem, ela também é marcada pela questão econômica, né? Então, economicamente, o que que aconteceu que marcou a velha ordem, bipolar e que levou uma transição ao que nós conhecemos como nova ordem mundial. Então, a gente vai começar falando sobre a velha ordem econômica, né? O que aconteceu após 1945, pós Segunda Guerra Mundial, né, em relação à disputa que havia entre Estados Unidos e União Soviética. Então a gente lembra como um importante fator desse período a realização da chamada Conferência de Bretton Woods, que foi articulada pelos Estados Unidos juntamente com os países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, notadamente as nações que aderiram ao sistema capitalista. Foi realizado nos Estados Unidos, na cidade de Bretton Woods, né? E ela teve como principal consequência a reorganização do comércio internacional, né, e da economia, por assim dizer. Porque foi nesse período, nesse contexto, que houve a instituição da equiparação do padrão dólar-ouro. Que é isso? Houve uma equiparação do valor do dólar a uma quantidade estabelecida de gramas de ouro. Trocando em miúdos significa o quê? Nesse período aí, que o cidadão, se ele tivesse dólar em casa, se ele tivesse dólar guardado, era o mesmo que ele tivesse, era o equivalente à existência do ouro, né? A gente sabe que o ouro ele sempre tem um processo de valorização. Raramente ele vai, né, cair, vai ter o seu valor alterado para menos. Então, ao equiparar o dólar com o ouro, o que é que os Estados Unidos fazem no momento da realização da Conferência de Bretton Woods? Eles dizem para o mundo inteiro, né, dão um recado claro, de que o dólar seria a moeda mundial, internacional, que todos os países poderiam realizar a dolarização das suas economias. Isso foi feito em muitos países. Houve uma conversibilidade, né? Houve um estabelecimento de trocas comerciais tendo como base o dólar. Ainda hoje funciona assim. Veja o que está acontecendo agora no Brasil, né? Boa parte dos produtos eletrônicos, as commodities, que é a soja que nós exportamos, o milho, o algodão, bem como os produtos minerais, o petróleo, todos eles são estabelecidos a partir do valor do dólar. Então, esse uso do dólar como moeda internacional foi estabelecida já aí, no pós-1945, quando os americanos, né, estabeleceram que haveria um padrão dólar-ouro, que o dólar seria equiparado, né, ao ouro em termos de valor, de valorização. Então, ter um dólar, né, significaria ter dólares, significaria ter o mesmo que o ouro dentro de casa. Né? Não haveria uma desvalorização com o tempo. Isso foi no início, né, após 1945. Porque a partir das crises, dos gastos que os Estados Unidos tiveram, né, com intervenções em países, com alianças para poder cooptar países ao sistema capitalista, notadamente nos anos 60, como está descrito aqui, né, no nosso slide, nos anos 60, houve o fim dessa conversibilidade. Eles não sustentaram essa conversão do padrão dólar-ouro, não garantiram que ter dólar teria a mesma equivalência, né, do que ter ouro, né? Não haveria mais essa conversibilidade. A moeda não seria equiparada, né, ao ouro, que já é uma pedra preciosa utilizada há muito tempo, né, como moeda de troca e que garante aos investidores que tenham, né, esse metal precioso as condições para uma garantia, né, do emprego do seu recurso na compra desse metal. Tá? Então, a conversibilidade ela cai nos anos 60, né?
E dentro desse contexto da Conferência de Bretton Woods, também houve a criação do BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, bem como do FMI. São duas instituições extremamente importantes que passaram a cuidar das questões econômicas mundiais, tá? O BIRD foi criado inicialmente, que é também chamado de Banco Mundial. Ele foi criado com o objetivo de reconstruir, né, ajudar na reconstrução dos países afetados pela Segunda Guerra, notadamente os da Europa, né, ocidental, e o FMI, que é Fundo Monetário Internacional, cuidaria da estabilidade financeira mundial, né? Daria ajuda, suporte, ajuda entre aspas, né? Ajuda e suporte aos países que necessitassem de recursos, claro, cobrando juros, né? Cobrando um valor, né? Por isso. Mas a ideia era garantir uma estabilidade financeira internacional. Por que que os americanos fizeram isso? Acharam importante criar essas instituições que, de certo modo, ajudaram os países. Eles estavam com isso garantindo que teriam mercados consumidores para os seus produtos, porque se esses países não se soerguessem da guerra, das duas grandes guerras, porque eles saíram com seus campos arrasados, atividade industrial também, seria muito complicado, né, para ter uma venda desses produtos americanos nessas regiões. Ao mesmo tempo, ao criar o FMI, o que é que os Estados Unidos fazem? Controlam, passa a controlar boa parte dos países pobres, notadamente na América Latina, na Ásia, na África, porque tornaram essas nações dependentes desses recursos emprestados pelos Estados Unidos. Então, a Conferência de Bretton Woods foi extremamente importante, porque ela delineou como seria o cenário econômico brasileiro, o cenário econômico mundial, perdão, né? A partir do estabelecimento da dolarização da economia mundial, quando houve a equiparação do dólar com o ouro, né? Em quantidades equiparadas do dólar a gramas de ouro, e ao mesmo tempo criou duas instituições extremamente chaves, importantes, como o Banco Mundial, que existe até hoje, né, que atua em projetos de desenvolvimento do mundo subdesenvolvido e também atua em países desenvolvidos, regiões da Europa, e o Fundo Monetário Internacional, que atuou de forma decisiva e ainda atua, né, quando nós temos uma situação de crise econômica vivenciada por algum país do mundo, seja ele desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, uma das ações que foram concretizadas na Conferência de Bretton Woods foi a criação do Banco Mundial, tá? Que era antigamente chamado de BIRD. BIRD porque foi um banco criado inicialmente para a reconstrução da Europa. Depois da reconstrução da Europa, ele passou a atuar em projetos de desenvolvimento de países muito atrasados e passou a direcionar um conjunto de políticas públicas no mundo. Tá? O Banco Mundial hoje elabora estudos, financia projetos em várias partes do mundo. Aqui no Piauí, por exemplo, em Teresina, né, nós temos projetos financiados pelo Banco Mundial, onde esses governos pegam dinheiro emprestado desse banco, né, para atuação em áreas como saneamento básico, eletrificação, né? Nós temos na área da educação, são realizados empréstimos via Banco Mundial para resolver problemas ou sanar problemas da população vivenciados pela sociedade desses países. Tá? Então, primeiro, o Banco Mundial tinha como foco os projetos de recuperação da Europa. A Europa estava arrasada, precisava, né, de uma organização que consolidasse a sua recuperação, e essa organização foi o BID. Quando cumpriu esse papel de reconstruir a economia da Europa, que estava arrasada pela guerra, né, ele passou a atuar também em outros grupos de países, transformando-se então em Banco Mundial. Atualmente, o Banco Mundial trabalha com projetos que estimulam o desenvolvimento no mundo, atua diretamente nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, né? O Banco Mundial financia projetos de saneamento, leva água a comunidades rurais onde não existe, apoia projetos de educação, de reestruturação urbana nas cidades. Então, o leque é bem abrangente. Os governos tomam recursos emprestados e pagam, né, a taxas de juros mais baixas e a um longo prazo. O objetivo é diminuir, né, a distância de desenvolvimento entre as nações subdesenvolvidas e as desenvolvidas. O Banco Mundial trabalha com projetos de desenvolvimento que aprimorem a qualidade de vida da população. Tá? Só que a gente lembra, né, que o Banco Mundial, como está descrito aqui na charge, né, tanto o Banco Mundial como o FMI, eles atuam diretamente na influência dos governos onde há esses empréstimos.
O dinheiro que é emprestado tem uma finalidade já, tem um objetivo, e por vezes o Banco Mundial cria uma cartilha, cria um conjunto de medidas que esses estados, né, nacionais ou estados ou entes federados dentro dos países têm que obedecer, tá? Então isso acaba engessando um pouco esses governos que não têm liberdade para gastar esses recursos como acham conveniente, ou têm que se adequar ao que o Banco Mundial coloca. Por exemplo, no setor do ensino, né? Quando o Banco Mundial oferece investimentos para empréstimos para o ensino, ele já tem toda uma deliberação do que deve ser investido, né? Quais são as áreas no ensino que eles veem como prioritárias. Então, os governos que recebem esses recursos acabam tendo que direcionar, né, a aplicação desse recurso a partir desses parâmetros estabelecidos pelo Banco Mundial. Tá? Temos aqui uma foto, né, da sede do Banco Mundial e aqui uma charte que vai representar justamente isso, a influência dos órgãos, tanto do FMI como do Banco Mundial, nos estados, representados pelos seus gestores. Tá? É uma influência direta, ela ocorre de forma significativa. Então, o Banco Mundial tem influência direta no direcionamento de políticas públicas, como, por exemplo, de saúde e educação no mundo desenvolvido e subdesenvolvido. A gente até colocou imagens posteriores de charges alusivas a essa questão. Como o FMI e o Banco Mundial atuam diretamente na influência dos estados nacionais onde eles estão instalados. Tá? Além do FMI, além do Banco Mundial, nós temos o Fundo Monetário Internacional. É outra instituição importante, foi criada com a Conferência de Bretton Woods. O objetivo primeiro do Fundo Monetário Internacional, chamado de FMI, seria garantir a estabilidade financeira internacional. Ora ou outra no mundo, um país entra em crise econômica. Então, quando esse país entra em crise econômica, né, os cofres públicos, né, os recursos desse Estado, eles acabam minguando. Então, eles têm que pedir recursos emprestados a bancos internacionais. Quem faz essa intermediação é o Fundo Monetário Internacional. Ele foi criado na Conferência de Bretton Woods para socorrer esses países, né, que estavam endividados e, ao mesmo tempo, era uma forma dos Estados Unidos ganharem países aliados, né, ao sistema capitalista. Então, o objetivo do Fundo Monetário Internacional, a priori, é garantir a estabilidade financeira do mundo, tá? Só que essa estabilidade financeira do mundo rende muitos lucros ao Fundo Monetário, porque eles emprestam dinheiro e esses empréstimos podem vir a juros flutuantes, como aconteceu aqui no caso do Brasil, na América Latina, a partir dos anos 80, e podem ser por juros fixos, como ocorreu no Plano Colombo na Ásia. Em boa parte do mundo, esses juros podem ser flutuantes, que geram uma relação de dependência. E nós colocamos uma charge sobre isso, né? Que representa um ex-presidente brasileiro, né? Pagando, né, o que devia ao FMI, o FMI aqui como uma instituição maior, né, numa posição de superioridade ao do país e exigindo, né, sempre o pagamento, né, desses recursos que são devidos pelos estados, tá? E há uma dificuldade muito grande desses estados quando contraem esses empréstimos de pagá-los. Haja visto que eles têm dificuldade financeira de honrar com os compromissos assumidos com a população no fornecimento de políticas públicas sociais e, ao mesmo tempo, pagar parcelas dessas dívidas externas. Mas o FMI ele cria todo um condicionante, né, para que esses países sigam, né, eles criam o chamado ajuste fiscal, e aí eles não podem gastar muito com, por exemplo, folha de pagamento, né, tem que destinar uma parte desse recurso para pagamento da dívida e outra parte para investimento, para poder gerar, né, novas riquezas. Então tem toda uma cartilha, tem todo um conjunto de parâmetros que os estados têm que seguir aos países quando contraem empréstimos do FMI. Ele é um órgão que financia esse empréstimo, mas ao mesmo tempo ele cobra, né? Cobra resultados, né? Através dessa política que a gente chama de política de ajustes fiscais. Então, uma das funções do FMI é promover empréstimos a países endividados, tá?
Esses países que estão com problemas financeiros e econômicos recorrem ao fundo com o objetivo de garantir a estabilidade financeira. O Brasil já pegou empréstimos, a Argentina recentemente, a Grécia quando entrou em crise, Portugal, Espanha. A, a o grau de dependência em relação ao fundo vai depender muito, né, de como é a crise nesses países, né, de quão grandes são as suas reservas, né, cambiais, as suas reservas, né, em termos financeiros para a sustentação das suas obrigações, né, em relação ao oferecimento de políticas públicas para a população. E aí, uma das características do Fundo Monetário Internacional também é que ele promove uma atuação, né, nos estados, sobretudo no que diz respeito à chamada política fiscal. Ele direciona a política fiscal, como é que os estados devem investir os seus recursos, quanto eles investem em educação, em saúde, e ao mesmo tempo quanto eles podem gastar com funcionários públicos, quanto deve ser investido. Então, é criado uma série de ajustes para que os estados, né, consigam honrar as dívidas com o fundo que foram contraídas e ao mesmo tempo consigam ter um respiro, né, consigam gerar renda para poder devolver os recursos que foram contraídos. Então há todo um controle, né? A gente diz que há uma cartilha que deve ser seguida por todo o país, né, que contrai empréstimos com o Fundo Monetário Internacional. E via de regra, muitos países que contraem empréstimos com esse fundo acabam tendo problemas na questão social, né, diminuem os investimentos na educação, na saúde, porque não dá para gastar tanto nesses setores, haja vista que o fundo e o Banco Mundial sempre cobram também investimentos na questão econômica, na infraestrutura, na atividade fabril para geração de renda, emprego, né, e fortalecimento da economia desses países. Então, conforme indicamos, né, colocamos aí duas charges, né, para complementar essa ideia em relação à influência que tanto o Fundo Monetário Internacional como o Banco Mundial têm nos governos, né, onde eles emprestam recursos. Aqui do lado esquerdo nós temos uma charge com a representação do FMI, abraçando aí o que seria o Estado brasileiro, né? E aí dizendo que vai nos ajudar. E a representação do Brasil com grande preocupação, né? Porque essa ajuda ela implica em conjunto de estruturas que vão ser montadas, todo um direcionamento, parâmetro que vai ser previamente estabelecido sobre gastos, ajuste fiscal que precisa ser feito pelo país para poder se adequar, né, aos ditames que são proclamados pelo Fundo Monetário Internacional. Então é uma ajuda que custa muito caro, né, mas esse órgão tem como principal objetivo garantir a estabilidade financeira, prover de recursos os países que estão com problemas econômicos, com o objetivo de garantir aí uma estabilidade ao sistema capitalista, né? E ser um apoio também do comércio americano de um modo geral. E aqui nós temos outra charge com o ex-presidente do Brasil, né, onde a matéria de jornal sugere, por exemplo, que o Banco Mundial sugeria o fim do ensino superior gratuito, numa pressão do banco para que o país investisse aí menos recursos no ensino público nacional, né, abrindo espaço aí para a iniciativa privada, pois segundo, né, a charge sugere, a matéria do jornal sugere, né, os gastos do governo, né, federal seriam muito elevados com essa modalidade de ensino, né? A gente sabe que temos que ver o que é prioridade dentro de um país, né? Esse direcionamento do Banco Mundial acaba prejudicando, né, muitos alunos, visto que no Brasil poucos têm acesso ao ensino privado, têm condições de pagar uma universidade particular. Então, propor o fim, né, do ensino superior gratuito é algo que influencia diretamente na vida dos brasileiros, né, e gera, né, impactos diretos na questão da formação das pessoas, bem como na economia. Dentro dessa ordem econômica, né, a Conferência de Bretton Woods também criou o GATT, que num primeiro momento era um acordo. GATT significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Foi uma espécie de tratado entre os países que realizaram a conferência, onde haveria o estímulo ao comércio multilateral, tá?
Então, esse acordo geral ele não era como a OMC, que em 1995 o GATT foi transformado em OMC, e ela é uma organização que tem uma estrutura diferenciada, né? Ela prevê punições para os países que não seguem as regras, né? Ela prevê, né, prevê que os países que burlem, né, os acordos que foram estabelecidos paguem multas por isso, prevê sanções, né? Inclusive o Brasil já travou várias guerras na OMC e conseguiu, né, algumas, como a quebra de patentes de remédios para doenças infecciosas que acometem o mundo subdesenvolvido. Então o GATT ele tinha como primeira intenção, o primeiro objetivo, né, organizar o comércio internacional, estimular acordos, né, bilaterais e multilaterais entre os países, principalmente multilaterais. Mas como era apenas um acordo geral, né, não previa sanções, punições, o GATT acabou, né, se esvaziando com o tempo. E aí, desses acordos que foram estabelecidos ao longo desse período e do aperfeiçoamento dessas trocas, né, o mundo evoluiu para a OMC, que significa Organização Mundial do Comércio. A OMC hoje é uma organização extremamente respeitada no mundo, né? Ela procura estimular o multilateralismo, não apenas acordos bilaterais, não acordos entre dois países que beneficiam países, né, que têm vantagens comerciais, mas procura estimular o comércio de um modo geral, o comércio internacional, principalmente em blocos, né, como já ocorre da União Europeia, com o Mercosul, enfim. E a Organização Mundial do Comércio, ela é uma organização que tem estatuto, tem regras claras, prevê punições para os países que abusarem, né, dessas relações comerciais, que não obedecerem aos acordos que são previamente estabelecidos ou que gerarem danos para outros, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele já pleiteou a quebra de medicamentos, né, de patentes de medicamentos de laboratórios americanos para poder implantar programas, né, que visavam a diminuição de mortalidade relacionados a doenças infecto-contagiosas. Um exemplo disso é o programa de produção de medicamentos para combater, né, a malária, o HIV em países como o Brasil. Hoje o Brasil é referência porque conseguiu, através da OMS, produzir esses medicamentos realizando a quebra da patente, sem pagar por isso, né, aos laboratórios que desenvolveram, né, a fórmula desse medicamento. E o Brasil também sempre pleiteia, né, quando tem alguma disputa com os Estados Unidos, com a China ou com qualquer outro país do mundo, em que ele vê que está numa relação desigual, né, ele pleiteia junto à OMS, né, sanções ao país que estaria realizando um grande protecionismo, né, em relação às suas lavouras ou em relação à troca de mercadorias. Então, em 1995, o GATT, né, foi transformado em OMS e essa organização ela é um dos braços dessa conferência de Bretton Woods que foi realizada nos Estados Unidos no pós-1945. E o objetivo da OMC, desculpe, o objetivo da OMC é promover um comércio multilateral no mundo, é fazer com que haja uma eliminação das barreiras alfandegárias, é fazer com que as nações troquem cada vez mais mercadorias, né, com acordos, né, que favoreçam esse comércio multilateral, que favoreça essa troca, essa intensificação do consumo em escala planetária, das trocas de produção fabril no âmbito global. Então, a OMC ela tem um importante papel hoje, né? Ela cumpre esse papel de ser o órgão que vai ordenar essas disputas do comércio internacional, que vai equilibrar as relações entre países, principalmente entre grandes nações e nações com menor poder econômico. Outra organização, né, extremamente importante que nós temos hoje é o G20, que é um grupo de países, né, formado pelos 20 países ou 20 potências mais importantes do globo. Dentre elas, potências mundiais e potências regionais. Fazem parte do G20, por exemplo, os Estados Unidos, que é considerada a maior potência do mundo, Canadá, a Rússia, a China, a Índia, que é uma potência emergente, a Arábia Saudita, o Brasil, a Argentina, a África do Sul, que é
um país emergente, a Austrália, né, a Nova Zelândia, o Japão, enfim, reúne esse grupo as 20 nações mais importantes, tanto em termos de PIB, né, como também de importância geopolítica. Né? E o objetivo do grupo G20 é, aos poucos, substituir o G8 nas rodadas de negociações, já que durante muito tempo o G8 representou apenas nações europeias, né, americanas ou da Ásia, tradicionalmente importantes no mundo. Então, o G20 vem para fazer uma substituição disso, né? Vem para promover também um debate a partir do que pensam os emergentes. Né? A nova geopolítica hoje ela é diferente. Ela não pode ser comparada à geopolítica que nós tínhamos em 1945. Em 1945 nós tínhamos uma realidade. Hoje o mundo é outro. Nós vemos sobre a emergência da globalização, da formação de blocos econômicos, né? Se discute a reforma do Conselho de Segurança da ONU, de proporcionar mais vez e voz aos países emergentes, né? Eles formaram um fórum de discussão que é o BRICS, bem como o IBAS. Então eles têm uma importância tanto econômica, populacional, né, extremamente e geopolítica extremamente importante. Então, a formação do G20 foi articulada principalmente pelos países emergentes, capitaneados pelos BRICS, do qual o Brasil faz parte. Tá? Então, esse grupo, né, que é um fórum de discussão, né, permanente, tem como objetivo, né, promover os interesses das chamadas nações emergentes e também garantir um equilíbrio da geopolítica mundial. Né? O G20 tem como principal meta, né, contrapor as ideias do chamado G8. Né? Então, se o mundo não é mais o mesmo, por que ouvir apenas a opinião de 8 nações? Por que seguir os ditames apenas das 8 nações mais ricas do mundo? Como ficam países com importância regional, como o Brasil, como a África do Sul, como a Argentina, né? Como a Arábia Saudita? Então, o objetivo do G8, né, seria inicialmente o objetivo do G20, perdão, seria inicialmente substituir aos poucos o G8, né? É torná-lo menos importante dentro dessa agenda, é fazer com que haja, né, novas rodadas de discussão, abrindo o debate para as chamadas nações emergentes. Então é um grupo que ele tem uma importância muito grande, porque conta com 2/3 da população mundial, estão entre esses países do G20, e eles representam 90% da riqueza mundial. Então eles têm tudo para ser um fórum de discussão que vai substituir o G8, que vai mudar os rumos da geopolítica internacional, porque ele passa a pregar aí um novo arranjo de forças, passa a pregar que o mundo não tem apenas uma ordem entre dois países chamada de bipolar, mas que nós temos agora um conjunto de forças que tem uma importância significativa, além desses países que têm um conjunto de forças destacadas, nós temos vários emergentes que têm uma importância regional. Então o G20 ele tem possibilidades de representar um novo grupo que vai delinear o arranjo geopolítico mundial, né? Vai dar os novos ditames da questão política e também econômica internacional, já visto que eles têm o maior PIB do mundo, 90% do PIB do mundo, e representam a maioria da população mundial. Próxima aula a gente continua falando da nova ordem mundial.